Dando continuidade ao conteúdo, então nós vamos falar sobre as operações elementares com matrizes, soma, subtração e multiplicação de matrizes. Então, uma primeira operação elementar, né, seria a soma, seria, na verdade, duas operações, né, elementares, seria a soma e a subtração de matrizes. Então, eu posso somar duas matrizes. Então, ambas, qual o critério, né? Ambas devem ter as mesmas dimensões, né? E a soma e a subtração, ela seria feita de elemento a elemento. Então, aqui até ficou faltando, aqui pode ser o mais e o menos, né? Então, estou somando e subtraindo duas matrizes. Então, eu vou pegar o objeto A e J, sabendo que o I varia de 1 até N e o J de 1 até P, e vou efetuar as operações. Nessa sequência, então, o que acontece? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem a matriz A, você tem a matriz A e a matriz B. E aí, o que a gente faz? Efetua cada par, né, IJ. Então, por exemplo, 1 menos, então no caso da soma, né, 1 mais 8, 9. 9 mais 4 é 13. Menos 2 mais menos 3, né, então ficaria menos 2 menos 3, né, que daria menos 5. Ou seja, nós estamos efetuando exatamente essa fórmula aqui. Então, por exemplo, para o primeiro objeto, a gente está pegando da matriz soma, né? A gente está pegando o A1 somando com o B11, né? Ou seja, você está pegando o 1 da primeira matriz, o A1, somando com o B11. E assim por diante. Ou seja, este elemento aqui é o A22, ele vai ser somado com o B22. Então, 6 mais 1, 7. E assim por diante, né? Para os demais elementos. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre a multiplicação. Então, antes da gente definir a multiplicação entre duas matrizes, nós vamos falar sobre a multiplicação de uma matriz por um escalar. Então, por exemplo, aqui nós temos uma constante, um escalar, um C, que não está em negrito, né? Então, é um número qualquer, generalizado, pode ser qualquer número, dentro dos números reais, né? E aí, a gente vai multiplicar ele por uma matriz A, por exemplo. Então, você vai pegar esse elemento e vai efetuar para cada elemento dessa matriz, tá? É o que essa definição está querendo dizer. Então, por exemplo, a gente está pegando um escalar, o 4, multiplicado por uma matriz A, que é esta aqui. Então, a gente vai fazer a multiplicação elemento a elemento lá dentro. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. E 4 menos 2, e assim por diante, né? Menos 8. 4 menos 2, 8, e assim por diante, né? Então, o último elemento aqui, né? 4 vezes 0, 0, tá? Uma outra operação elementar é a multiplicação de matrizes. E aí, nós vamos perceber que a multiplicação de matrizes, ela não é feita como um escalar, né? A gente vai ver que vai ter uma regra, né, de uma composição linear para efetuar o produto, né, entre duas matrizes. Um dos critérios para que ocorra, né, a multiplicação de duas matrizes é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, por exemplo, aqui a gente percebe que a matriz A, né, é de uma dimensão n e p, n linhas e p colunas,
Então, o número de colunas tem que ser exatamente o número de linhas da matriz B, né, que tem dimensão P vezes N. E como resultado do produto, né, de duas matrizes, a dimensão do produto vai ser exatamente NM, o que sobra aqui, né? Ou seja, o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B, que forma a dimensão do produto. E como fazer, né, esse produto? Eu vou apresentar um exemplo, a matriz A representada por essa matriz de dimensão 2 por 3, a matriz B com dimensão 3 por 2, cuja a dimensão, né, dessas matrizes, o número de colunas da matriz A corresponde ao mesmo número de linhas da matriz B, sendo, portanto, compatível, né, para fazer a multiplicação. Como resultado, a gente espera uma matriz, né, desse produto, de A por B, uma matriz de dimensão 2 por 2. Né? Eu vou representar aqui essa matriz C, né? Ela vai ser uma combinação linear, resultado, né, de multiplicação com soma entre a primeira linha da matriz A com a primeira coluna, né, vai me resultar um primeiro elemento dessa matriz, que é o C11. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, mais 8 vezes 9, mais menos 1 vezes 6. Tá? Então, isso aqui vai ser uma combinação linear. Quem que seria meu objeto C12? Né? Quem que seria esse meu objeto? Ele seria o resultado da primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Né? Então, ficaria 2 vezes 7, mais 8 vezes menos 2, menos 1 vezes 3. E assim por diante. Então, agora, se eu fosse escrever aqui, por exemplo, o elemento C21, ele seria o resultado entre a multiplicação, né? Na verdade, é uma combinação linear da segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Então, como que ficaria? Ficaria 3 vezes 1, mais 6 vezes 9, mais 4 vezes 6. Né? E, por fim, a gente teria o último elemento, que seria o C22, que seria uma combinação linear entre a segunda linha, né, com a segunda coluna da matriz B. Então, a segunda linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Tá? Então, vamos efetuar, de fato, essas combinações lineares para obter o produto final dessas duas matrizes. Então, efetuando essas continhas, né, que eu tinha comentado, a gente então chega nos elementos da matriz C, dado por essa dimensão 2 por 2 que a gente tinha verificado, né, pela definição aqui das operações elementares de matrizes. Por curiosidade, se a gente multiplicar um vetor linha por um vetor coluna,
nós temos aqui alguns exemplos para a gente estar mostrando. Então, imagine um vetor, né, 1×3 de dimensão, um vetor linha, né, multiplicando por um vetor coluna. Então, você teria a compatibilidade, né, o número de colunas dessa primeira matriz encaixa com o número de linhas da segunda matriz, e como resultado, a gente teria exatamente uma matriz 1 por 1, né? Uma matriz 1 por 1 é exatamente um escalar, um número. Seria uma combinação linear exatamente entre a linha e a coluna, resultando num escalar. Se a gente tivesse o contrário, né, se nós multiplicarmos um vetor coluna, né, nesse estilo aqui, por um vetor coluna 3 por 1, um vetor linha 1 por 3, a gente também tem a compatibilidade 1 por 1, né, o número de coluna, né, bate com o número de linhas do vetor da matriz B. E a dimensão, olha, veja, aqui já resultaria o produto resultaria numa matriz 3 por 3, né, 3 por 3, né, exatamente como está aqui. Então, só para mostrar aí as diferenças das dimensões, né, aqui são os mesmos, ou seja, lá no escalar a gente vê que o produto não altera, né? Se a gente multiplica, por exemplo, 2 vezes 4 e 4 vezes 2, sempre vai resultar em 8. Aqui para a matriz a gente já viu que não vale. A gente está pegando dois vetores iguais, né, multiplicando, e a gente vê que a dimensão já da matriz muda, né, assim como os elementos que estão ali dentro. Como observação final, né, para essa parte 1, eu trouxe aqui uma observação sobre as matrizes, exatamente fazendo a comparação entre escalares e matrizes. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, né, 2 vezes 4 e 4 vezes 2, são iguais, né, exatamente igual a 8, os dois são dois escalares. Aqui a gente vai ver que o produto entre duas matrizes, A vezes B, é diferente de B vezes A, como a gente mostrou no slide anterior. Outra observação, né? Se A e B é igual a A vezes C, e A é diferente de zero, então necessariamente B tem que ser igual a C. Aqui a gente já não tem necessariamente essa necessidade, tá? Não ocorre a mesma coisa. Se você tiver A vezes B e igual a A vezes C, né, o produto de duas matrizes, a matriz A é diferente de zero, então não necessariamente B tem que ser igual a C. A terceira observação é que se o produto de A e B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero ou ambas, né? Aqui, no caso de matrizes, se A e B é igual a zero, não necessariamente o A é igual a zero, B é igual a zero ou ambas são igual a zero. Então, não necessariamente vai valer, tá? Essa propriedade. Se A e B é igual a zero, então B vezes A é igual a zero, né? Produto entre dois elementos. Já para matrizes, essa condição também não vale.